aí, beleza? Voltamos! Essa live de hoje tá encantada, meu Deus, tá encantada. Eu não sei o que houve aqui no meu celular, travou tudo. Vamos lá, Dani, caiu aqui. Vamos de novo, vamos de novo. Ai, ai, ai. Ah, quem sabe faz ao vivo. Olha! É muita energia positiva, gente. É isso. É muita energia. Aí acontece isso. Vamos lá, Dani, manda brasa. O que a gente precisa procurar, encontrar numa carreira para se sentir realizado profissionalmente? Olha, de todas as mentorias que eu faço, quando a pessoa vem me pedir orientação profissional, normalmente a pessoa está no momento de transição de carreira, naquele momento que ela não está satisfeita com o que ela faz, com a vida dela em geral, não tem um propósito de vida na carreira. Uhum. Ou ela está buscando uma recolocação, ou ela quer mudar tudo. Daniela, eu estou numa fase da minha vida que eu quero ser outra pessoa. Não quero mais ser eu. E durante nossa vida, nós temos questões em relação à nossa existência, né? De caminhos, de alternativas, de direções, de nos sentir perdidos. Uhum. E muitas vezes, e aí, Ju, você sabe disso melhor do que ninguém, durante esse momento do concurso público, é um momento muito solitário, que você tem que se isolar, você não se socializa. É um momento muito duro na vida, esse preparo para o concurso público. Então, muitas vezes a pessoa também põe em xeque se essa decisão dela em relação ao concurso público é isso que ela quer para a vida dela. É com isso que eu vou ter realização profissional? Ou então, entrando na carreira pública, eu vou ter realização profissional. E é sobre isso, esses são os pontos importantes que eu gostaria de trazer alguns insights, algumas reflexões aqui. Primeiro, né, você vai pensar em concurso público, Ju, você tem que pensar em alguns critérios para escolha, como qualquer carreira que você tem. Exatamente. Quais são os seus critérios? E aí, esse ambiente de trabalho, aonde que você vai trabalhar exatamente? Por quê? É só o salário? Essa grana vai valer a pena quando você estiver lá tocando a sua rotina, tendo que se relacionar com os cargos e com as pessoas que fazem parte daquela repartição? Você se enxerga lá realmente trabalhando lá todos os dias nessa função? Porque muitas vezes a maior parte das perguntas das pessoas em relação à mentoria de carreira e orientação profissional é assim: eu tenho que ganhar bem, eu tenho que ganhar muito. Se eu estiver ganhando muito, tá tudo resolvido. O ser humano não é tão simples assim. Ele é muito mais confuso do que isso. Então, acredito que o primeiro ponto é pensar o ambiente, escolher o concurso, né, Ju? É importante escolher qual é essa função, qual é esse concurso que você vai participar, e aí, a partir daí, começar a ter uma linha de planejamento em relação a essa sua carreira pública que você está imaginando. Mergulhar nessa pesquisa, nessa busca. Como que será que eu vou me sentir realizado profissionalmente? Mas como é esse ambiente? É numa cidade grande, é numa cidade pequena? É um ambiente agitado? É um ambiente mais calmo? É um ambiente formal, que existe ritos formais? E muitas vezes, né? Por exemplo, se é um ambiente, se é um trabalho rotineiro, um trabalho assim, digo monótono no sentido de ser repetitivo, todo dia a mesma coisa, tem gente que isso é o paraíso. Adora, né? Os perfis comportamentais lá, os analíticos, né? Adoram. Sim, analista, Os planejadores adoram. Adora ter uma rotina com previsibilidade. Para muitas pessoas, a imprevisibilidade do trabalho, não saber como é que vai ser o dia,
cada dia ser né, uma emoção diferente, né? Tem muita gente sofre muito com isso. E pelo contrário, tem pessoas que a monotonia do trabalho, um trabalho totalmente repetitivo, sem grandes sobressaltos, mata a pessoa, né? Tipo, mata o espírito mais desafiador, um espírito mais que precisa, né, de ser desafiado o tempo todo, que gosta de mudança. Então, tem tudo a ver com os nossos valores, com a nossa personalidade, com o nosso perfil comportamental. E muitas vezes mesmo, as pessoas fazem o concurso sem nem pensar direito, né? Sem nunca imaginar como que é um trabalho naquele cargo, sem nem pensar. Eu vejo o que mais me assusta mesmo, o que mais me preocupa são as carreiras policiais, tá? Nossa, policiais, uma big responsabilidade agente em relação penitenciário. Por a exemplo, saúde mental tem que estar muito agente penitenciário é um perigo, assim, eu digo o perigo no sentido que as pessoas fazem esse concurso só por causa exclusivamente do salário, porque tem um acréscimo lá de, acho que insalubridade, periculosidade, não sei qual, mas as pessoas não sabem, mas tem acréscimo de periculosidade, deve ser por quê? Tem uma causa, tem um motivo para isso. Você pode virar refém a qualquer momento. Sua saúde mental, você está o tempo todo no modo perigo, né? Hipervigilante o tempo todo. Tanto e não que só esse cargo, né? Vários outros. Não falando mal desse cargo, mas Sim. muitos cargos. Por exemplo, a própria magistratura, por exemplo, né? Quando eu entrei na faculdade, eu falava, quero ser juíza. Eu sempre digo assim, quando eu descobri o que juiz fazia, eu desisti de ser juíza. Deus me livre. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de decidir qual a roupa que eu vou colocar. Imagina passar a vida inteira decidindo a vida de todo mundo. Às vezes, muitas vezes, praticamente todos os dias, sob pressão. Sendo que da minha decisão pode depender a vida, a morte de uma pessoa, a liberdade ou não de uma pessoa, a liberdade certa ou a prisão. A prisão errada ou a liberdade errada, enfim, as minhas decisões afetariam toda a sociedade, né? Era uma pressão a qual eu realmente não gostaria, não me sentiria confortável de conviver para sempre. E muitos juízes, acho que nunca pensaram. Porque às vezes não raro a gente encontra, acho que principalmente, por exemplo, magistratura trabalhista deve ser um horror, né? Porque o lugarzinho para ter gente mal-humorada, né? Ou profissão para ter gente de mal com a vida. Deve ser horrível ser juiz do trabalho. Eu fico imaginando. Não, você sabe que no fórum aqui de São Paulo, na Barra Funda, tem um vão aberto que tinha muitas pessoas que se suicidavam após as audiências, os trabalhadores. Eles tiveram que pôr umas redes. Olha que pesado isso. Olha que pesado. Olha que pesado isso. Saúde mental. Então, imagina, o pessoal que trabalhava lá tinha, assim, a pessoa começava a se aproximar do parapeito, assim, porque é um U, né? Um grande, assim, um quadrado aberto e tem um vão no meio. Dependendo do resultado da audiência, o pessoal cometia suicídio no Fórum Trabalhista. Gente, trabalhista. Olha, trabalhista. Então, olha isso. Imagina você ter julgado alguma coisa improcedente e acontecer isso. Não estou falando que isso é regra, mas tem um grande percentual de casos nesse sentido. Então, olha a responsabilidade grande que a Juliana está trazendo. Então, gente, é lógico que quando a gente é muito mais jovem também, né, Juliana? A gente pensa assim, imagina, se eu estiver ganhando 30 mil por mês, eu topo qualquer coisa, né? Precisa pesquisar bem. Eu sempre digo, vai até o lugar entender o que aquela função faz. Visita, conhece, né? Tenta conversar com alguém que trabalha naquela função para entender a rotina. Isso que você trouxe, se a pessoa gosta de seguir normas e regras e rotina, ou gosta de novidade o tempo todo, não gosta de seguir rotina, tem tudo a ver com a produtividade dela e com a efetividade dela e a felicidade dela dentro do que ela faz no trabalho. A realização profissional dela vem daí. Exatamente. Né? E pensar, puxa, dentro dessa questão da realização profissional, que atividades que eu vou desempenhar? O que eu vou fazer todo dia lá? Né? Eu passei no concurso público, como vai ser minha rotina? Né? Então, é preciso entender isso, gente. Eu preciso entender quais são os skills comportamentais que a função exige.
Eu preciso ser uma pessoa que tem bom e desenvolve bom relacionamento interpessoal. Eu preciso ser uma pessoa que tenha um valor de ética e pratique isso realmente, até porque tem muito processo que corre em sigilo, eu não posso me envolver com uma série de questões. Eu tenho que ter uma vida assim muito com regras e não me expor tanto. Tem uma série de questões aí. Você está disposto, está disposta a viver assim? Como que vai ser a sua vida assim? Você precisa entender que quando se fala em carreira pública, como toda e outra qualquer carreira, não é porque você passou no concurso público que você vai poder fazer o que você quer, não. Né? Tem uma descrição de cargos, tem rotinas que vão precisar ser seguidas, tem toda uma pesquisa até de histórico, né? Eu estava participando ontem de uma live de perícia psicológica, e os peritos psicológicos têm todo um estudo da vida pregressa para poder participar das perícias. Então, olha só, tudo isso vai ser analisado lá naquele, dependendo do concurso e da função pública, da carreira pública que você quer seguir, todo o conjunto da obra vai ser analisado. Exatamente. Não é isso, João? E muitas carreiras, muitos cargos, né? Aliás, alguns cargos, né? Você se torna uma autoridade, né? E indo para uma cidade pequena, por exemplo, um promotor, defensor, um procurador, um juiz, se torna uma autoridade, uma referência. Se for uma cidade pequena, qualquer coisa que você fizer, se você der mulheres, se você der um piti no salão de beleza, se você for uma juíza, todo mundo vai saber que você deu aquela juíza da piti no salão de beleza. Eu falo isso porque quando eu fui lotada, eu tinha uma juíza que foi muito tinha essa situação assim, né, de falarem assim, por exemplo, tinha a mesa reservada dela no restaurante, ninguém podia sentar naquela mesa, que era a mesa da juíza, né? Caramba. Tem esse tipo de coisa, né? Teve até, não sei se você chegou a falar, foi um caso que se repercutiu pelo país inteiro. Foi uma juíza que queria fazer casamentos homoafetivos dentro do CTG, aqui no Rio Grande do Sul, Centro de Tradições Gaúchas. E ela queria fazer os casamentos, fazer casamento coletivo, e tinha casamento de união de homossexuais, né? De casais do mesmo sexo. E deu uma repercussão assim, né? Enorme, né? E assim, todo mundo conhecia a juíza, e as opiniões acalentadoras, né? Sim, contra, né? E aí não contra a questão da homoafetividade, mas assim, já as pessoas já não gostavam da juíza, e aí já se confrontavam por causa disso, né? Então, assim, as suas opiniões, elas vão tomar repercussões em razão do cargo que você ocupa, né? E para algumas pessoas, muitas pessoas conseguem conviver com isso. Para outras pessoas, isso realmente vai ser uma dor muito grande, né? Por exemplo, eu tive uma amiga defensora que ela entrou em depressão terrível, foi muito difícil para ela conseguir se recuperar, teve que tirar licença e tudo, que ela era defensora, e ela acabou um dos casos que ela pegou para a guarda dos filhos, né, para conseguir a guarda dos filhos para um pai, e aí depois deu um grande problema, né? O pai acabou abusando sexualmente da criança, a criança morreu. Isso deu uma baita repercussão. Nossa. Ela não conseguiu lidar com isso, teve uma depressão muito, muito, muito grave. É óbvio que a culpa não era dela, né? Tinha assistente social, tinha um monte de coisa, mas é isso que a gente tem que saber. Por exemplo, eu sempre digo assim, ó, foi uma grande bênção na minha vida, por exemplo, eu ter sido reprovada para a Defensoria Pública, porque eu não teria estômago para lidar com o processo penal. E a chance de tu lidar com o processo penal na Defensoria é muito maior, talvez, do que outros casos. Se for para uma cidade pequena, então faz de tudo, né? Faz clínica geral. Então, é você saber que esse tipo de situação, esse tipo de responsabilidade pode acontecer, cair na sua mão se você for um defensor público, né? Se você for uma juíza, você pode dar a guarda para um pai que
carro que faz esse tipo de coisa, por exemplo, com o filho, né? Então, esse tipo de coisa que você tem que saber que vai estar sob a sua responsabilidade e você vai ter que ter equilíbrio emocional para lidar com tudo isso. E são questões latentes da sociedade. O que é discutido lá são questões latentes da sociedade. E quem vai criar novas culturas, novas abordagens e novas soluções, de certa forma, é o magistrado ali, através das decisões que ele começa a tomar, e também tem que acompanhar a evolução do mundo, da sociedade, as necessidades. Essa questão que você trouxe do casamento homoafetivo, por exemplo, acabou sendo necessário por quê? Porque as pessoas começaram a adquirir patrimônio, aí a pessoa morre, e aí, como que fica? A divisão dos bens, construíram juntos, não construíram, aí tem filhos, como que faz com os filhos? Quem fica, quem não fica? E isso são questões latentes na sociedade que precisam ser decididas. Né? Tudo isso envolve o serviço público, a carreira pública, cai no seu colo. E muitas vezes as pessoas não pensam nisso, na importância e na responsabilidade por trás da função pública. Exatamente, né? E hoje em dia, e muitas vezes as pessoas nem na área privada, elas pensavam muito nisso, né? Acho que hoje em dia que tá mais isso, né? De buscar a felicidade no trabalho, que o trabalho não tem que ser uma coisa ruim, que o trabalho, né? É que o trabalho, ele tem, né? Ele vem de um significado negativo, né? A palavra trabalho, ela tem um significado, uma origem negativa de trabalhos forçados, né? De que, por exemplo, nas classes nobres, né? Os nobres não trabalhavam. Quem trabalhava era a plebe, né? As pessoas nobres, as pessoas ricas, na época medieval e tal, as pessoas trabalhar era contrário à nobreza, né? A nobreza tinha que se dedicar às artes, às outras coisas. Por exemplo, a própria cor da pele das pessoas, né? As mulheres botavam aqueles pó de arroz para ficar com o rosto branco, porque não queria, porque a pele morena... Não era do campo, era de quem trabalhava no campo. Então, o trabalho, ele tem essa associação negativa à palavra trabalho, né? E isso, claro, acabou se repercutindo tanto no setor privado quanto no setor público, né? O setor público, ele ainda tem, né, aquele estigma, né, que as pessoas tinham de que serviço público é um bando de encostado, as pessoas trabalham de mau humor, de má vontade, né? Por quê? Porque, claro, ainda tem uma origem do serviço público, ainda pior ainda, né? Que foi realmente bem no início, de alocação de pessoas de apadrinhados políticos, isso no início, bem no início lá, né? E é claro, e aí no início as pessoas começaram a fazer concursos sem pensar nisso, mas que não se pensava nessa questão de propósito, de trabalhar com alguma coisa que se goste. As pessoas simplesmente viam o serviço público como, primeiro, tinha muito apadrinhado político, na época que nem tinha. Cabide de emprego, e tanto que hoje tem muito essa questão, né? O fulano trabalha numa prefeitura, trabalha numa... Mas é concursado? Se é concursado, é respeitado, né? Tem isso também, tem essa questão também, né? Exatamente, né? E agora, hoje em dia, a gente fala disso, de trabalhar com propósito, de buscar um trabalho na sua vida que tem um propósito, que tem um sentido. E o que eu prego é que você que está procurando concurso público também pense, também busque o concurso público com essa ideia, né? Não busque qualquer concurso público, porque qualquer concurso público... Não vai só pela grana, porque quem vai ter que trabalhar lá todo dia é você. É essa pessoa que você é hoje, seu corpinho, sua mente, né? É seu biopsicossocial que vai ter que frequentar aquele lugar, não é o crachá da pessoa que passou no concurso público. É um ser, uma pessoa com todo o seu contexto biopsicossocial que vai ter que exercer aquela função. Exatamente, né? Então, eu sempre digo isso para as pessoas encararem o concurso público como uma carreira, como a busca de qualquer carreira que você buscaria no setor privado. Vá atrás do concurso público também com essa mentalidade. Não apenas, né? Quero passar... É aquela coisa, Juliana, quero passar no concurso. Beleza, qual concurso? Qualquer um. Não, qualquer um não vai ser legal. É isso, mas aí você chegou num ponto interessante, que é...
quem quer passar em qualquer concurso público tá igual Alice no País das Maravilhas. Então, qualquer caminho serve. Então, qualquer concurso serve, qualquer cargo, qualquer repartição, qualquer cidade, grande, pequena, se vai ser serviço repetitivo ou não. E aí, você não está levando em conta o seu biopsicossocial, ou seja, quem você é, como é seu perfil comportamental, qual a sua personalidade, quais são as habilidades e atitudes que você já é vocacionado, que você tem maior facilidade. É na área de humanas, é na área de exatas. Você gosta de trabalhar em equipe com grupos de pessoas. Você prefere trabalhar sozinho. Inclusive, põe aquela placa lá, a favor, não perturbe. Então, você precisa saber aonde você vai entrar, gente. É verdade. E tem uma questão também, né, Juliana? Não é porque passou no concurso público que é para sempre. Tem exoneração também, tem regras, tem código de ética, tem uma série de coisas para serem seguidas. Não é assim, eu entrei e eu vou fazer tudo que eu quero, né? O mundo perfeito. Existe, eu acho que, uma ficção muito grande em relação a essa expectativa da carreira pública. De que, eu sou intocável, eu não, né, posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim que a banda toca, na prática. Como qualquer outro trabalho. Né? Não é bem assim que a banda toca. Embora alguns acham que seja ainda. Mas como diz a Juliana, enquanto houver Constituição neste país, não é assim que vai funcionar. Enquanto houver Constituição com regedoria, não é assim que vai funcionar. Exatamente. Mas aos poucos, toda essa mentalidade, ela vai mudando. O pessoal que entra no serviço público atualmente, eu vejo pela minha turma, pelas pessoas que entraram um pouquinho antes de mim também, pelo menos nas instituições que eu trabalhei, sempre há o conflito do antigo com o novo, sempre há esse conflito das pessoas, nós que chegamos agora, né, que queremos mudar, que entramos pelo próprio mérito, não que os outros não tenham entrado, né, todos que foram concursados entraram pelo próprio mérito, mas que já entramos com uma cabeça, mas já sabendo aonde, por que escolhemos aquela carreira, né, com uma escolha mais consciente dos cargos, né, e que chega para realmente querer mudar, fazer diferente, fazer a máquina pública funcionar de forma mais eficiente, né? Há esse embate, há esse conflito, mas a gente vê aí as novas gerações entrando no serviço público muito mais conscientes disso e realmente tirando aquele ranço que o servidor público não trabalha, que muito pelo contrário, gente, né? Trabalha muito. Vai pra lá. Trabalhar tem uma imensidão de trabalho, né? Trabalho não acaba nunca. E é interessante isso que você está trazendo, essa coisa de... a mesma coisa de quem estuda em faculdade pública, né? Puxa, quando se forma eu quero trazer um retorno para a sociedade. E o cargo público tem muito disso também, a carreira pública, né? Eu vou trazer um retorno para a sociedade do meu conhecimento, eu vou contribuir, eu vou transformar a minha nação, a minha pátria, de alguma forma. Esse propósito é que faz diferença, na verdade, nas pessoas. Esse desejo de realmente construir algo novo e de poder transformar vidas, de poder, acho que trazer maior igualdade para o mundo. Essa coisa em relação às mulheres, nos serviços públicos e nos cargos públicos. E a gente vai vendo que os espaços vão sendo ocupados e que também muito das visões e mudanças que vão acontecendo. Você sabe que... Olha só uma coisa interessante, né? Conversando aqui com a vice-presidente da CASP, aqui, dos advogados aqui de São Paulo, ela disse que quando ela assumiu a gestão há 2 anos atrás, nem banheiro feminino tinha no prédio. Uhum. Olha que coisa. Eu me lembro de uma história da primeira desembargadora mulher aqui no TJ Rio Grande do Sul. Se não me engano, foi a Maria Berenice Dias. Conhece? Sim, já ouvi falar, sim. Ela é uma grande professora de direito civil, autora de livros de direito civil e muito grande defensora, né, das uniões. Ela escrevia muito também sobre uniões homoafetivas.
E aí e eu li isso no livro, acho que foi no livro, foi numa palestra dela, acho que foi uma palestra. Ela contando que ela, não sei se foi a primeira ou uma das primeiras, que não tinha banheiro feminino no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Isso deve ser na década de 90, 80. Acho que 90. Olha isso! Imagina, gente, não tinha nem banheiro, porque não era nem pensado nisso, nessa possibilidade de ter uma mulher lá, né? É isso. Exatamente. Então, eu acho que é muito legal, assim, ver as pessoas ocupando esses lugares, todo mundo estudando. Mas essa questão da realização profissional é algo muito, assim, importante para a sua jornada dentro do trabalho. No mundo onde hoje as pessoas têm várias... Igual Juliana mesmo. Juliana teve aí várias carreiras públicas, né? Hoje ela está em uma, mas ela passou por outros concursos antes. Ela foi indo degrau por degrau até chegar onde está na carreira pública. E eu tenho certeza que cada experiência para você foi te trazendo maior clareza das suas habilidades e vocações para atuar na área que você atua hoje. Você disse, né? Não, queria ser magistrada. Depois, quando eu descobri o que era a rotina do magistrado, não quis mais. Não é isso que eu quero. Mudei de ideia. Exatamente. Olha a importância. O primeiro concurso que eu fiz, né? Eu acabei passando no primeiro concurso que eu fiz, eu ainda estava na faculdade, eu fui chamada ainda durante a faculdade e eu fiz concurso porque meu pai e minha mãe mandaram fazer concurso no Banco do Brasil. Porque na cabeça deles, né, na época deles, de estar no Banco do Brasil, estava com a vida feita. Isso até 1998, né? As pessoas que entraram antes de 1998 realmente tinham uma vida muito boa trabalhando no Banco do Brasil. Aí depois de 1998 mudou, né? Mas meus pais viam os amigos deles, né, que trabalhavam no Banco do Brasil com uma vida com muita qualidade. E aí eles mandaram eu fazer o concurso vai fazer o concurso do Brasil, porque fulano fez e tá com a vida garantida. E eu fiz sem nem saber, exatamente sem nem saber. E, aliás, foi muito engraçado, porque eu sou muito grata. Eu sou muito grata, porque, assim, eu fui chamada no Banco do Brasil, fui nomeada no Banco do Brasil na mesma semana que meus pais se separaram. Assim, 15 dias. Foi exatamente quando meus pais se separaram, eu fui nomeada no Banco do Brasil. E eu me lembro que eu tava tão feliz, enfim, e aí eu tive que passar a faculdade pra noite, eu sempre tive muito medo de estudar à noite. Eu tive que passar a faculdade à noite. E aí eu me lembro que eu fui no restaurante universitário, que eu almoçava no restaurante universitário, 1h30, gente, a comida maravilhosa. Olha o bandejão aí, minha gente. O bandejão. E aí encontrei lá uma amiga minha de infância, que o pai dela a vida inteira trabalhando no Banco do Brasil. E eu fui super feliz contar para ela que eu tinha sido chamada no Banco do Brasil, né? Nossa, cheguei lá, minha felicidade, tem que mandar para te contar. Vou tomar posse do Banco do Brasil. E aí ela olhou para mim assim, não sei se eu te dou parabéns ou se eu te dou meus pêsames. Oh, Deus! Ó, o Bruno aqui falou, ó, 1,60 com suco. Olha, tinha suco ainda no bandejão. Nem sempre tinha suco. Teve época que foi 6 meses sem suco. E o suco era um tanjal maravilhoso. Rendia a beça. E aí ela me falou isso, né? E eu fiquei, nossa, desesperada. Aliás, é muito engraçado, porque hoje ela é procuradora do Estado também. E ela passou antes de mim, né? E quando eu fui aprovada na PGE, ela é minha amiga, assim, ó, do maternal. Quando eu me tornei procuradora, eu não fui falar com ela. E o meu medo que eu chegasse pra ela e falasse, ela deve ser uma notícia de alguma coisa. E o meu medo que eu chegasse pra ela e falasse assim, nossa, você é procuradora, e ela me desse meus pêsames de novo. Não. A gente tem essa piada interna. E olha que engraçado. Aí eu saí do RU, né, desse restaurante universitário, atravessei a rua, encontrei uma outra colega minha, que eu sabia que também tinha feito o mesmo concurso do Banco do Brasil. E aí eu fui bem feliz falar para ela, né, tu também fez concurso do Banco do Brasil, tu já tá trabalhando, né? Eu fui chamada. Ela olhou para mim e disse, eu não sei se tu sabe, mas eu já tô de aviso prévio. Pá, eu fiquei desesperada. A maior felicidade da minha vida era ter sido nomeada no Banco do Brasil. Eu acabei de tomar 2 baldes de gelo na minha cabeça. Assim, né? Que isso, gente. Aí eu fiquei tão
tão ruim trabalhar nesse banco. Eu peguei, não tem noção. Eu fui numa agência do Banco do Brasil que tinha dentro da Universidade Federal, peguei uma senha de atendimento. Vou fazer entrevista com o pessoal lá. Peguei uma senha de atendimento e fui para experiência chamada. Eu cheguei na mesa do cara e falei assim: moço, olha só. Aí contei toda essa história, né? Eu acabei de ser nomeada no Banco do Brasil, o concurso que eu fiz e tal. Minha amiga me falou isso, a outra falou não sei o quê. É tão ruim trabalhar no banco. Por que eu tô contando isso, gente? Porque eu fui fazer um concurso porque meus pais mandaram, eu não tinha noção. Tanto que eu fiquei, né, na dúvida com as pessoas falando essas coisas. Eu realmente não tinha noção do que era trabalhar num banco. Esse cara foi muito legal. Ele me acalmou, ele riu da situação, e ele contou e tal. Cara, é legal. Tem coisas muito legais. Pra mim, que tô na faculdade também. Olha, é um dinheiro muito bom e tal. Tem coisas divertidas, tem coisas chatas e tal. E óbvio, né, que eu tomei posse e fiquei, graças a Deus, fiquei maravilhosos 8 anos no Banco do Brasil, 4 anos como caixa, né, como caixa de banco e 4 anos como advogada do Banco do Brasil, né, 2 anos em Cuiabá e 2 anos na Cidade Maravilhosa, né, mas é aquela coisa, é o quê? É a tomada de decisão sem saber exatamente onde você está se metendo. E olha só como você teve disponibilidade em relação à sua mobilidade. Eu conheço algumas pessoas que dizem assim, olha, eu não vou mudar da minha cidade nunca. Eu só me tornei advogada do Banco do Brasil porque eu me dispus a ir morar no Mato Grosso. Senão, se eu tivesse ficado esperando para a vaga abrir em Porto Alegre, eu teria perdido a validade da seleção. Percebe? Então é isso. Tem gente que, por exemplo, é muito rígida, não tem flexibilidade, é sistemático. Ah, eu não fico longe da minha família, eu não fico longe da minha mãe, eu não vivo sem meu pai. Das duas, uma, você vai sair levando todo mundo para mudar junto com você, né? Porque serviço público é isso. Um dia você está em Brasília, um dia você está no Mato Grosso, um dia está no Rio de Janeiro, cada dia é um dia, não é isso? Perde oportunidades importantes de crescimento, a pessoa que não tem essa disponibilidade no serviço público, tá? Eu vi muita gente, colegas meus dentro do banco, na PGE também, mas mais no banco, por exemplo, que nunca evoluíram, que entraram como escriturário junto comigo e, sei lá, pegaram alguma pequena função e tal, mas que nunca evoluíram porque não queriam sair do estado, porque não queriam sair da cidade. Pelo contrário, as pessoas que se dispuseram a mudarem de estado e tal, olha, conheço gente que já está como executivo do banco por ter essa disponibilidade. Outra coisa importante é você realmente... Por exemplo, uma coisa que eu vejo, né? Algumas decisões que a gente toma na vida, elas são cruciais, né? Para que se a gente olha para trás e pensa, cara, nada disso na minha vida teria acontecido se eu não tivesse tomado essa decisão, se não tivesse aceitado essa oportunidade, por exemplo, de ir para o Mato Grosso. Primeiro que depois eu tive, né, a oportunidade incrível, né, de morar no Rio de Janeiro, que eu jamais teria morado no Rio de Janeiro se eu não tivesse morado no Mato Grosso, porque lá eu conheci, foi o meu gerente geral, né, do jurídico lá, que admirava muito, muito, muito meu trabalho, e ele se tornou gerente no Rio de Janeiro e me levou para lá, né? Aí consegui uma transferência para lá, minha e do meu ex-marido. E outra coisa muito importante, eu tem só isso passei... ainda, gente, tem os relacionamentos. Bom ponto que você tocou. Bom ponto. E aí, por exemplo, eu jamais teria sido aprovada como procuradora se eu não tivesse morado no Mato Grosso, acredita? Acredito. Eu acredito. Porque como nós lá estávamos longe da família, né? E aí, claro, no início a cultura é um pouco diferente, o calor, né? Para nós que gostávamos eu amo frio, assim, sabe? Então, caramba! Era uma coisa uma assim, mudança né? drástica, gente, do clima. Gente, sim. Nossa, por exemplo, eu tava com o ar ligado, até desliguei aqui, tava 10 graus, tá 10 graus agora. Lá em Cuiabá, toda vez que eu saía, assim, primeiro que não tem como dormir sem ar-condicionado. Toda vez que eu saía, quando eu acordava de manhã, eu saía do quarto, meu óculos embaçava, dentro de casa. Já. Do calor.
o bafo quente que vinha, assim. Eu nunca me esqueço, assim, ó, 8h30 da manhã, eu me lembro passando num termômetro lá na Avenida do CPA, que é onde fica todos os órgãos públicos, era 33 graus, 8h30 da manhã. Nossa! E assim, por a gente ter chegado lá, claro que a gente fez grandes amigos, né? Olha que a Paula está comentando. Complicada essa disponibilidade. Se os dois não são da mesma carreira, também pode pesar muito. É claro, né? E bem pontuado. A Paula está falando aqui, né? E realmente teve uma disposição dele, por exemplo, na época, né? De ter pedido a transferência também para me acompanhar, né? E isso, né? Tem que também ter esse diálogo, né? Das pessoas que acompanham. E se né? tem filho, tem mudança de escola de filho, amigos, tudo, né? Todo conjunto tudo isso tem que ser combinado, né? E aí, por exemplo, quando a gente chegou lá, claro, depois a gente fez amigos, tem amigos de lá até hoje, né? Mas por a gente não ter a família e no início não conhecer muita coisa, o que sobrou pra gente? Estudar. Eu passei a estudar muito mais quando eu estava lá do que eu estudava quando eu morava em Porto Alegre. E ele também teve a aprovação e aí passou para o concurso interno do Banco do Brasil para se tornar advogado também. Então a gente vê assim, se eu nunca tivesse tomado aquela decisão, eu não teria experiência de advogada, que, por exemplo, foi crucial para algumas provas de concurso que eu fiz. Se eu não fosse advogada, eu não tinha o conhecimento e caíram questões de contratos bancários nos concursos que eu passei. Olha só. Olha só como Olha, coincidências da vida, né? Olha como são as coisas da vida. Exatamente. Mas é a gente se abrindo para aceitar as oportunidades quando elas aparecem, né? Eu tinha o meu chefe, esse chefe que me levou para Cuiabá, quer dizer, para o Rio de Janeiro, de Cuiabá para o Rio de Janeiro, ele dizia uma frase que eu achava muito legal. Oportunidade é um bichinho peludo na frente e pelado atrás. Quando tu não pegar, quando ela tá passando, quando ela passar, tu não pega mais. Concorda? Tem ditado que fala, já ouvi algo parecido. Na oportunidade é um homem careca, né? Você tem que grudar no pouquinho que tem assim atrás, senão já era. Vai perder. Vai perder. Mas isso que você está trazendo são pontos importantes, né? Em que sentido? Quando eu penso em realização profissional, olha quantas coisas, quantas escolhas de carreira, tudo tem. Eu sempre falo isso para os meus clientes, né? Quem que será afetado pelas suas escolhas? Você decidiu que você quer essa carreira, mas você já comunicou em casa? Você já conversou? Vai preparando as pessoas, vai conversando, né? Porque aí você passa, tem que ir, como que fica? Ninguém tá sabendo, ninguém tá esperando, tá tudo na sua cabeça, no mundo das ideias. E aí, como que faz? E muita coisa, por exemplo, o primeiro concurso que eu passei, eu tive, por exemplo, que mudar minha faculdade para noite, né? E na noite eu morava no centro, em Porto Alegre, eu já tinha sido assaltada, fui assaltada de novo, mas enfim, para mim foi a pior coisa de ter tomado posse no banco, foi ter que passar a faculdade para noite. E uma série de coisas que você acaba tendo que mudar na sua vida. Mas eu acho assim, foi fundamental. Eu poderia não ter tomado, ter ficado com medo. Tem 2 pessoas falando que trabalhar nesse banco é horrível. Não vou trabalhar. Ainda tem que passar minha faculdade para noite. Não tenho medo. Não, mas sobrevivi aos assaltos, sobrevivi a estudar de noite, sobrevivi Eu gostei de uma coisa que você trouxe dessa sua jornada de herói aí, né? Que a jornada de herói foi desafiada, aceitou o desafio, encontrou uma solução e né? Depois compartilha aí que é o que você falou, né? De que eu nunca tive medo de fazer escolhas. Isso é importante. Sempre fui fazendo escolhas. Eu nunca tive medo de fazer escolhas. E na carreira pública, assim como também na carreira privada e no organizacional, você o tempo todo tem que fazer escolhas. Não tem como se esquivar disso. E para isso, Juliana, tem que praticar o autoconhecimento. Tem que saber quem você é. Muito para poder ter maturidade para fazer suas escolhas. Sim, exatamente, né? Por exemplo, nos concursos, uma dica que eu dou, mais ou menos, tá? Mas, de certa forma,
Na maioria das vezes, as matérias, por exemplo, que caem no concurso, não se engane, elas não estão ali por acaso, assim, de forma aleatória, né? As matérias que caem no seu concurso, na maioria das vezes, são as matérias com as quais você vai trabalhar no exercício do cargo, tá? A grande parte, tá? Às vezes, algumas coisas não. Mas a maioria das vezes, sim, né? Então, você realmente tem que, por exemplo, prestar atenção, né? Nisso, porque se você não gosta, por exemplo, de uma matéria, a sua vida, no dia a dia, lidando com aquela matéria, vai chegar um momento que realmente vai ser ruim para você. Por exemplo, eu não me vejo, por exemplo, se eu tivesse passado para defensora, atuando em processo penal, atuando em audiência e defendendo presos e defendendo as pessoas, porque eu não teria estômago, né? Por exemplo, como promotora também, lidar com crime, ver cenas de crime, ver autos, né, que tem as provas, né, por exemplo, prova de homicídio, fotos, essas coisas, eu já olhei, nossa, assim, me dava uma coisa, o estômago ficava 3 dias sem dormir, né? Por exemplo, carreiras policiais. Eu, no início, eu fiz, assim, eu fazia concurso, tipo, né, para tudo que aparecia, assim. Chegava, me lembro uma vez que, uma época que eu estava inscrita para oficial de justiça e juiz federal na mesma época, né? Tipo, tudo igual, isso tudo praticamente a mesma coisa. Né? Mas o que eu nunca fiz, por exemplo, teve 2 áreas que eu nunca fiz. Foi fiscal e carreiras policiais. Essas eu nunca fiz mesmo, pela convicção de que, primeiro, que embora eu sempre, no colégio, eu sempre fui boa em matemática, mas eu não queria ficar mexendo com cálculo, né? E outra, carreira policial. Não, meu maior medo da vida era tomar um tiro, né? Eu me lembro, tinha uma amiga minha que uma vez ela chegou assim, o melhor concurso que existe é o da Polícia Rodoviária Estadual. Aí eu olhei, por quê? Porque, olha só, olha o porquê que ela ia fazer o concurso. Ai. Porque trabalha, como é que era? Porque trabalha 24 horas e folga 36. E eu fiquei olhando para ela e falei assim, mas não corre o risco de tomar tiro? A vida também assim, né? Tomar um tiro, né? Olha para ver, entenda, se é um critério para você escolher um concurso. Escolher um concurso porque trabalha 24 horas e porque tem folga de 36 horas. Não é um critério que vai te gerar felicidade depois. Tu tá pensando ali só pelas vantagens. 24 horas e folgar 36, né? Porque passou por uma tensão nessas 24 horas assim, né? Absurda. Sem falar que a pessoa tem uma vida totalmente sem rotina, né? Se a pessoa quiser se inscrever num cursinho de inglês, já vai ser difícil. Não tem como, não tem como, não tem vida própria. Tudo isso tem que ser pensado, né? É essa realização profissional que você pensa para sua vida, porque tem muita gente que pensa assim, eu vou entrar, depois eu vejo lá como resolve. Mas já dá para você decidir antes de entrar no barco, gente. Você não está sendo obrigado a entrar nesse barco à força. Então, a recomendação é pesquise, vá até o lugar. Adorei o que a Juliana fez de até a agência bancária, pegou a senha, foi lá perguntar. Escuta, o que rola aqui? Já me disseram que acontece que o negócio aqui não é bom. E aí alguém maduro, né, conseguiu passar as orientações. Olha, a rotina às vezes que a vida não é 100%, todo dia é 100% felicidade. Não é assim que funciona, né? Uhum. Tem dias que a gente tá lá em cima, tem dias que a gente tá lá embaixo e assim faz parte. O nosso grande desafio na vida é manter o equilíbrio, né? Como se fôssemos grandes equilibristas de uma corda. Eu brinco, de um lado tem o coração e do outro lado tem a mente. E a gente vai equilibrando isso. Uhum. Né? Exatamente. E muitas vezes também, né? E o que foi que aconteceu, essas 2 opiniões que eu tive sobre o concurso que eu ia tomar posse, eram opiniões de pessoas, enfim, de pais, de pessoas que estavam magoadas com o serviço público, magoadas com o trabalho naquela empresa. E às vezes também tem isso, né? Então, para aquelas pessoas que estavam emitindo aquela opinião para mim, não foi bom trabalhar no banco, mas para mim foi maravilhoso. Pois é. Estão trazendo a questão da saúde mental no trabalho. Gente, a pauta hoje é essa. Eu faço
tenho feito muitas consultorias em empresas e algumas intervenções e dentro de algum contexto público, mas assim, a saúde mental das pessoas com a pandemia, por exemplo, é um fator de risco, porque nós estamos vivendo um enlutamento coletivo. Você pode, de repente, não ter perdido um amigo próximo ou um parente próximo, mas quando você liga a TV, quando você entra na rede social e vê o número de mortes por dia, o acumulado do ano, isso te gera um efeito. E aí pensa que dentro desse cenário você está prestando um concurso público, vai assumir um cargo novo, sendo aprovado. Aí imagine trabalhar com algo que não faz sentido na sua vida. As pessoas hoje estão questionando muito mais qual é o sentido da vida. Muita gente, está acontecendo de muita gente morar no interior, se afastar da cidade, querer ter uma vida mais simples. Na praia. Na praia. Vendo o mar, vendo, né? O barulho do mar, tomando um sol. Isso tudo a gente tem que conciliar nesses momentos de escolha da carreira pública, seja a carreira qual for, mas na carreira pública, olha quantas frentes de pesquisa a Juliana trouxe aqui, a gente tem muita informação. Eu brinco que tem o Google, que passa muita informação, mas nada como ir até a repartição, vai até o lugar, conversa com as pessoas. Eu peço até para fazer trabalho voluntário, Juliana. Vai lá, peça para fazer trabalho voluntário de alguma coisa, fala que você tem um tempo livre, X hora do seu dia, e fica lá um pouco para ver como que funciona. Né? Vê se você se enxerga trabalhando lá. É importante isso. É sua carreira. É o seu trabalho. Se tiver oportunidade, faça isso. Vai bem lá, dá uma de Juliana. Pega a senha, entra na fila. Olha, na verdade, eu não tenho nada para fazer aqui, não. Só queria saber o que rola aqui. Adorei isso, adorei. A pergunta foi exatamente essa. É tão ruim assim trabalhar nesse banco? Olha isso, olha isso. E tudo faz parte, porque depois isso foi importante para a sua jornada lá na frente, para a sua carreira lá na frente. Exatamente. E aí, o que eu fiz? Eu entrei no banco, eu me lembro do curso de formação, né? O treinamento inicial, né? Aí não sei se tinha que contar uma história, eu não me lembro. Mas eu me lembro que eu entrei, por exemplo, em 2005. Em 2004, houve a reforma do Poder Judiciário, a emenda constitucional número 45 de 2004. Estamos na emenda qual mesmo, gente? Hoje em dia, 119? Então, a emenda 45 de 2004 que criou os 3 anos de atividade jurídica obrigatórios para concurso, por exemplo, de magistratura e de Ministério Público, né? Então, naquela época, ainda queria magistratura. E quando eu entrei, assumi o banco, né? O meu objetivo dentro do banco era entrar no jurídico, me tornar advogada para fazer os 3 anos de atividade jurídica e fazer o concurso para magistratura. Foi quase isso que aconteceu. Eu entrei no banco sempre com a ideia de ir para o jurídico. E lá dentro fiz o caminho necessário para isso, né? Só não fiz magistratura. Bem assim, nos 45 do segundo tempo, houve uma correção de rota a tempo de você poder ser encaminhada para algo que realmente te trouxesse satisfação, realização no trabalho. Olha que importante isso. Exatamente. E os anos como advogado do Banco do Brasil me contaram como título para o concurso. Valeu como título. Olha, que bacana. Olha que bacana, gente. É isso. É aquela coisa. Mesmo se você entrar no concurso público e ver que não era exatamente o que você esperava, tem como você buscar, né, dentro do seu cargo, dentro da instituição, algo que tenha mais a ver com a sua personalidade, algo que tenha mais a ver com o seu perfil, que foi o que eu busquei. Por exemplo, no início eu fazia o atendimento ali e tal. Não curtia muito, não dava muito certo também, né? A pessoa era meio mal-humoradinha. Bom dia pra quem, minha senhora? Bom dia pra quem, minha senhora?
me botaram no caixa. No caixa dava muito mais certo no caixa, porque a pessoa era rápida, né? A pessoa era rápida, a pessoa sabia como fazer. Eu não sabia muito, assim. Mas enfim, a pessoa era rápida, né? A pessoa no caixa tem que ser rápida, tem que ser inteligente, tem que ser esperta, tem que estar ligado, né? Então foi uma coisa que tinha muito mais a ver comigo. Também trabalhei como gerente de tesouraria e tal, né? Ficar lá atrás das máquinas, ficar botando dinheiro nas máquinas e tal, né? Aquela coisa que só no meio do dinheiro, só no meio do dinheiro. E é isso, dentro, né? Quando tu tá dentro de uma instituição, claro que nem todo órgão público é possível, mas a pessoa assim começa a procurar algo que tenha mais a ver com ela, que tenha mais a ver com o estilo de vida dela, né? Algumas pessoas vão para um tipo de atendimento, outras vão para outro. E aí, às vezes, dentro do seu órgão público, você consegue uma atividade que te deixe mais feliz, né? Porque assim, a gente trabalha 8 horas por dia, é um terço do dia. Não dá para ser infeliz no trabalho. Tem que ter realização profissional, gente. Seu trabalho tem que fazer sentido na sua vida. E isso eu acho que é um legado até da pandemia, porque as pessoas têm me procurado muito mais, pensando assim, no plano B, no plano C, em querer fazer a transição, buscando a realização profissional. E até gente que até se formou em direito e que de repente não está trabalhando na área e falou assim, não, eu quero estudar para concurso público, eu quero voltar a sonhar, a ter uma estabilidade. Eu sempre sonhei em ter tal função. Outro dia eu atendi uma advogada especialista em direito internacional, fez mestrado na Holanda, super inteligente. Ela falou assim, nossa, quando eu me formei em direito, o meu grande sonho era trabalhar no consulado, né? E aí os anos foram se passando, eu fui ficando nas empresas, tal, fora do Brasil, dentro do Brasil. E agora eu voltei a buscar essas oportunidades, porque esse foi o grande sonho da minha vida. Eu quis resgatar esse meu grande sonho. E eu achei assim muito bonito da parte dela reconhecer isso, que não era tarde para ela buscar. Ela tinha um excelente currículo, ela tinha N especializações e ela se dispôs a querer acreditar nesse sonho dela. E ela está investindo nisso como um plano B. Ela chegou aí na ONU em Nova York participar de alguns eventos lá. E agora ela está trabalhando para fazer essa transição. Então, olha que bonito. Ela falou, puxa, a minha vida Eu pensei bem, eu refleti bem. E hoje eu estou no momento da minha vida que eu quero fazer algo que eu sempre quis fazer na minha vida. Então, é isso. Né? Quero trabalhar com diplomatas, eu quero colaborar de alguma forma. Puxa, gente, a vida é isso, passa tão rápido, né? Vamos aproveitar esses momentos aí de insatisfação para transformar isso em oportunidade de te aproximar daquilo que você merece, do que você sempre sonhou. Exatamente, é o que eu chamo de insatisfação positiva. Eu não sei se foi eu que inventei ou se eu já ouvi isso, mas eu sempre acho que eu já ouvi isso, mas primeiro eu pensei nisso e um dia eu li alguém que falava sobre isso, né? Insatisfação positiva, né? Não é? E eu fui muito criticada por uma pessoa com a qual não vou falar qual, mas assim, de que eu era uma eterna insatisfeita, como se isso fosse algo ruim. E eu não vejo isso como. Eu vejo essa insatisfação positiva. Um dia eu li sobre isso, né? É aquela questão assim, ser grato pelo que tu tem, mas se tu pode ter mais, se tu ainda tem um sonho, se tu ainda tem alguma coisa que tu quer fazer, vai atrás disso. Bora realizar! Vamos atrás! É isso, a vida é isso, Ju. E é tão bom ter história para contar, né? Para nossa, eu digo, para nossa descendência, para nossa ascendência, quando se reúne a família, porque são assim, eu sempre digo, você que está aqui hoje, pensa, os seus ancestrais eram muito bons, porque você passou por uma extinção absurda, né? Mas a sua descendência te trouxe até aqui. Então, você tem que honrar isso da melhor forma possível e realizando coisas que você acredita. É isso. Para você poder ter uma vida plena, para você ter uma vida de realização e propósito. Isso é algo que é muito importante. Isso fez muita diferença na minha vida adulta. Quando eu me caiu a ficha de que eu precisava ter um propósito dentro da minha carreira.
isso fez muita diferença, porque quando a gente é muito jovem, né? A gente quer muito, não, tem que ganhar grana, pô, tem que pagar parcela de apartamento, tem que pagar parcela de colégio, tem que pagar parcela de carro, tem que, né? A gente tem um foco, acho que muito grande nessas questões muito práticas e materiais mesmo. E faz parte, acho que tem momentos que são assim mesmo. Chega um momento da sua vida lá na pirâmide de valor aspiracional, e até usando a pirâmide de Maslow, que a gente vai passando pelas necessidades básicas, que você chega no topo da pirâmide e fala assim, puxa, eu preciso transcender, a minha existência não pode ser só para pagar o boleto, a história do boleto. Tem que ter mais alguma coisa aqui. Que seja inspirar vidas, que seja compartilhar conhecimento. Isso que a Juliana faz, eu acho incrível. Porque o tanto que essa mulher trabalha. E ela ainda é coach de concurseiro público. Eu não sei de onde ela tira esse tempo. Porque é muito amor, gente. É muito amor. É muito amor. Vocês não têm ideia. E vocês têm que aproveitar essa mulher aí o máximo possível. Porque ela compartilha, ela entrega... Ela é verdadeira, ela é transparente, ela fala a verdade. E isso faz total diferença para você que está nessa jornada da busca da carreira pública. A Juliana é uma querida, é um ser humano de luz, porque realmente essa coisa de compartilhar o pulo do gato, compartilha. Eu cansei de ouvir ela falando, de ver ela falar, até com gente que ela nunca conhece, e para e pergunta e quer saber. A gente aí nos nossos... cursos de aperfeiçoamento da vida, e ela, nossa, para com o maior carinho, respeito e humildade para falar o que ela passou. E eu fico pensando que essa essência do ser humano, manter essa humildade, o pé no chão, ter uma missão aqui. E a Juliana, eu vejo que muito da missão da Juliana é inspirar outras mulheres que, como ela, saíram de lugares muito distantes e conseguiram chegar onde chegaram. É isso que ela compartilha no nosso livro lá das Mulheres Extraordinárias. E que eu, assim, a gente estando muito distante fisicamente, muitas mulheres já me pararam em palestras que eu faço lá em Guarulhos, que é a cidade que eu trabalho, que eu tenho escritório, estudantes de direito que falaram para mim, puxa, eu tô há 4 anos sem conseguir comprar um livro e eu consegui ler algo que me deu uma tremenda força nesse livro. Então, tudo faz diferença e transforma a vida do outro. E nós estamos aqui para isso. Não tem que levar nada para quando chegar o momento da nossa finitude. É aqui agora que a gente transforma as vidas. Então, eu tenho um baita orgulho dela, pela humildade dela, pela entrega dela. Não precisava estar aqui essa hora da noite, essa moça linda. Imagina, vai namorar, gente. Tá aqui, compartilhando conhecimento. Tá chorar na borra da maquiagem, menina! Tá aqui, olha, compartilhando conhecimento por missão de vida mesmo. Não, então, e olha só, compartilhando conhecimento e eu esqueço de dar os recados, né? Por exemplo, eu esqueci de avisar vocês que eu estou com o projeto Futuro aprovado. Oba! Conta, conta! Conta, Ju. Então, gente, a primeira aula foi liberada segunda-feira, tá? De 31 de maio, as aulas vão ficar liberadas só até domingo, só até o dia 6 de junho. Ontem eu liberei a segunda aula e amanhã eu vou liberar a terceira aula. Então, eu ensino gratuitamente, tá? É só acessar no meu link, vai lá na minha bio, tem o link lá, se cadastra, é gratuito, tá? Na primeira aula eu falo sobre o círculo vicioso da reprovação. E a pessoa faz as lives para divulgar o trabalho, ela fica ali só querendo entregar, esquece de divulgar o trabalho. Vamos trabalhar, minha gente? Tá, então na primeira aula eu falo sobre o círculo vicioso da reprovação para você identificar se você está nesse círculo vicioso e como sair dele. A segunda aula que ficou liberada ontem, eu te ensino o método de estudo ativo, gente. Eu te ensino gratuitamente como estudar da forma correta, tá? E na aula que vai liberar amanhã, eu vou te dar um passo a passo de como organizar o seu horário de estudos, tá? É tudo gratuito, só que vai ficar disponível só até o dia 6. Então, vai lá no link na minha bio, se inscreve. E segunda-feira, quem quiser aí dar entrar nessa jornada aí, dar um passo definitivo nessa jornada da aprovação,
com a minha companhia, com a minha orientação. Segunda-feira eu abro as inscrições para a minha segunda turma do método Aprove-se. E o método se chama Aprove-se, Dani, porque assim, não sou eu que vou aprovar ninguém no concurso público. É você que vai se aprovar. Não adianta, o meu método ele é maravilhoso. Se for me perguntar qual método escolher, eu ia dizer o meu. O meu, mas é o meu, qualquer outro, nada, o melhor cursinho, o melhor livro, não é isso que vai te aprovar. Quem vai te aprovar é você mesmo, através do seu autoconhecimento, com as suas próprias decisões, as suas próprias estratégias que você, né, através de técnicas, ferramentas de coaching que estão no curso, junto também com toda a parte da mentoria, com a metodologia de estudos, técnicas de memorização, tem tudo junto, é um pacotão. Mas é para você tomar suas próprias decisões com a minha orientação e você traçasse aí a sua trajetória aí rumo à sua aprovação. Segunda-feira eu vou abrir as inscrições, tá? Enquanto isso, assiste aí o Projeto Futuro Aprovado. O link tá lá na minha bio. Dani, linda! Ah, acabou! Essa mulher é demais. Olha o quanto que ela tá entregando aí, gente, para vocês. Aproveita, compartilha com os amigos, marca amigo, porque, ó, imperdível, imperdível, ó, sensacional. Ah, e amanhã, eu esqueci de avisar, amanhã tem 2 lives. Amanhã tem a live do almoço com a Ju, né, para vocês almoçarem me ouvindo. Amanhã tem uma convidada especial, a Vanderleia, nossa amiga, coach de produtividade e especialista em sabotadores. Amanhã a gente vai falar sobre sabotagem, mentalidade de sucesso. Adoro sabotadores! Amanhã a gente vai falar sobre mentalidade de sucesso. E à noite, tá? Às 19h03 amanhã, live com o professor Ricieri, que é do mundo fiscal, né? O mundo ao qual eu não pertenço. Mas aí amanhã ele vai dar dicas aí, se você quer essa carreira fiscal, essa carreira maravilhosa, que tá muito em voga, tá com muito concurso. Amanhã ele vai falar sobre como construir a sua base, né? Como construir o seu estudo nas matérias básicas, né, do ciclo aí, para quem está estudando para a área fiscal. Dani, te despede do pessoal, convida aí para te seguir, me fala aí quais são os seus projetos. Boa noite a todos e todas. Convido vocês para conhecer minha página, danielacerqueira.oficial, a respeito de orientação profissional, transição de carreira. Também faço uma parte de desenvolvimento de liderança. Dá uma passada lá na página para conhecer. E super recomendo o trabalho da Ju, porque ela entrega demais. Aproveite a oportunidade, aprove-se, ó, autorresponsabilidade que você chegar lá. Um beijo para vocês. Excelente mês de junho. Obrigada, querida. Aí, quando acabar essa pandemia, a gente vai fazer o nosso lançamento, né? Nosso livro, nosso lançamento de verdade na Bienal, sei lá qual. Em breve, em breve, porque aqui a gente está com o calendário, pelo menos aqui em São Paulo, está bem adiantado. Já fui vacinada, graças a Deus. E a gente, se Deus quiser tudo der certo, no início de 2022 a gente vai ter a Bienal do Livro para lançar livro, ter todo mundo lá presente e confraternizar essa retomada à vida. Então tá. Obrigada, querida. Gratidão. Fica com Deus. Um beijo! Beijo, Boa tchau. sorte a todos aí nos concursos.